Queridos irmãos, boa noite, que a paz seja convosco, saudade de estar convosco e alegre por poder partilhar mais um momento de comunhão nesta sexta-feira online, trazendo uma mensagem de encorajamento, de desafio, de exortação também. Precisamos de ser construídos e edificados pela Palavra de Deus nestas sextas-feiras online, onde continuamos a refletir sobre sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Este é o desejo do meu coração, da minha alma. Estamos nesta batalha, neste crescimento espiritual, para sermos cada vez mais conformes à sua imagem. É para isso que Deus trabalha em nós, esse é o seu propósito. Foi para isso que Ele nos predestinou para sermos semelhantes ao seu Filho. Hoje a mensagem é mesmo desafiante. Porque eu quero falar-vos sobre sermos santos, sermos perfeitos como Jesus. Aleluia! Espero que em casa estejam todos animados. Hein? O desafio é grande. Imitadores de Jesus também é ser santo como Ele foi santo, ser perfeito como Ele foi perfeito. E vamos considerar isso, perceber isso. Em que medida é que Jesus foi santo? O que é que isso quer dizer? O que é que quer dizer ser santo como Jesus, ser perfeito como Jesus? Vamos observar 4 ou 5 ideias que nos vão fazer perceber, compreender a dimensão da santidade, da perfeição que havia e que há em Jesus Cristo. O primeiro texto que eu quero ler convosco, hoje vamos ler alguns textos, está na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 5, os irmãos aí com a Bíblia na mão, e o que é que diz lá? Diz assim: sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Quando estamos a falar em ser santo, em ser perfeito como Jesus, estamos em primeiro lugar a dizer que em Jesus não havia pecado. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, é tudo aquilo que vai contra as leis, os princípios, os mandamentos divinos. Pecado é cada vez que nós erramos o alvo que Deus nos traçou. Pecado é cada vez que desobedecemos aos seus mandamentos, às Escrituras, à sua lei, à sua palavra. Sejamos honestos, não existe nenhum de nós que já não o tenha pecado. A Bíblia diz que não existe um único justo, nenhum justo sequer. Todos nós somos pecadores, todos nós estamos longe da presença de Deus, todos nós pecamos e infelizmente ainda pecaremos. Mas quando falamos de ser santo como Jesus, de sermos imitadores de Jesus, a Bíblia diz que Ele manifestou-se para tirar o pecado. Ele veio para limpar o pecado. Porquê? Porque nele não existe pecado. E é isso que nós vamos desenvolver em mais alguns textos bíblicos. Em primeiro lugar, nele não havia pecado. Em segundo lugar, ele nunca cometeu pecado. Primeiro lemos o que João diz, agora vejamos o que é que o apóstolo Pedro diz, lá no capítulo 2 da sua carta, versículo 18, ele começa a dizer assim: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo desprezados por isso, os suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus, porquanto para isto mesmo fostes chamados. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sob o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estavais desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo
da vossa alma. Ser santo, ser perfeito como Jesus. Este texto é muito elucidativo e muito desafiador. Jesus está a dizer, bem, na vida nós vamos passar por momentos de prova, de luta, vamos passar por momentos difíceis, de aflição, vamos passar por injustiças, e isso vai definir se somos seus imitadores ou não. Jesus está a dizer, olha, se tu sofres porque és ladrão, porque és mentiroso, porque és bandido, que mérito há que há nisso? Não há mérito nenhum. Estás a passar por isso, é consequência das tuas escolhas. E muitas vezes já me aconteceu comigo, e tenho a certeza que já aconteceu convosco, passamos por momentos difíceis por causa das nossas más escolhas, das nossas escolhas erradas, do nosso pecado. Pedro diz que quando isso acontece não há mérito nenhum nisso. Não estamos a ser imitadores de Jesus nessa dimensão. Mas quando nós, porque somos filhos de Deus, porque somos discípulos de Jesus, somos apontados, somos criticados, somos maltratados até, alguns até pagam com a sua própria vida por causa disso, aí Pedro diz, sim, aí estamos a ser imitadores de Jesus. Não estamos a padecer por causa do nosso pecado, mas porque obedecemos a Deus, porque servimos a Deus, porque seguimos a Jesus. Veja o que é que o texto está a dizer, falando do exemplo de Jesus. Ele diz, somos chamados para sofrermos ou identificarmos com Jesus Cristo, porque Ele nos deixou o seu exemplo. Ele diz assim, em Jesus nunca houve pecado. Veja o que é que Pedro diz, Ele não cometeu pecado nenhum, nunca falhou, nunca errou, nunca blasfemou, nunca olhou para alguém de forma indigna, nunca teve um mau pensamento, nunca teve uma palavra fora do sítio. Isto é que é um desafio extraordinário. Nunca teve uma única palavra que lhe saísse ao lado. Não houve dolo na sua boca, nada. Quando o ultrajavam, quando o maltratavam, quando blasfemavam dele, quando eram maus, mentirosos, quando o faziam sofrer, diz que ele não respondia, não fazia ameaças, mas entregava-se a Deus, entregava-se ao Pai que julga retamente. O Pai vê da melhor maneira, o Pai conhece o nosso coração, o Pai conhece a nossa conduta, o Pai conhece as nossas atitudes, o Pai conhece as nossas escolhas. Ele entregava-se ao Pai, e depois a Bíblia diz, Ele veio para isso, Ele carregou no seu corpo, lá no madeiro, os nossos pecados, para que agora possamos viver para Ele. Quando estamos a falar em ser santo e perfeito como Jesus, estamos a falar disto. Ele foi apontado, maltratado, mas não respondeu, não blasfemou. Quando o apontaram pela sua obediência ao Pai, ele entregou tudo nas mãos de Deus, ele continuou a confiar, e nós somos desafiados a seguir o seu exemplo. Ele não cometeu pecado. Ele teve até ousadia, é a terceira ideia que eu partilho convosco, teve a ousadia de desafiar os seus adversários a apontarem os seus erros. Ele teve a ousadia de dizer, ok, vocês apontem lá os meus erros. Veja o que é que o texto diz lá em João, capítulo 8, versículo 30, o texto é um bocadinho longo, mas eu vou tentar ler para os irmãos. Diz assim, ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se guardarem a minha palavra, se permanecerem nos meus mandamentos, na minha verdade, vocês serão meus discípulos, e serão livres, serão libertos. Responderam-lhes eles, somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como é que tu dizes, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vejam, nós quando pecamos, quando erramos, quando não seguimos o exemplo de santidade e perfeição dele, somos escravizados, somos escravos do pecado. Mas Jesus disse, eu vim para que vocês sejam livres, para que tenham liberdade, para que não voltem a ser escravos de nada nem de ninguém. E ele continua, eu bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai, vós porém fazeis o que vistes em vosso Pai. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse Jesus,
se fosses filhos de Abraão, praticarias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhes: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse de facto vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, porque não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão para não compreenderes a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da verdade. Mas porque eu digo a verdade, não credes. Quem dentre vós me convence, me aponta de pecado? Se vos digo a verdade, porque não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Interessante. Este discurso é longo, mas foquemo-nos nesta ideia. Jesus olha para eles e diz: ok, eu tenho estado aqui com vocês, tenho-vos ensinado a mensagem do céu, vocês rejeitam, querem me tirar a vida. Olha, quem mata é homicida, quem é homicida é filho do pai da morte, que é o diabo. Ele é que mata desde o princípio, ele é que é mentiroso. E olha, vocês têm visto, têm ouvido o meu evangelho, têm ouvido a minha conduta. Digam-me lá, convencem-me, apontem os meus pecados, apontem as minhas falhas. Uau! Jesus, sem dúvida, era absolutamente perfeito. Nem os seus adversários podiam apontar qualquer pecado, qualquer palavra imprópria. Eles tentaram muitas vezes. Jesus diz: quem é que me convence de pecado? Quem é que aponta o meu pecado? Eu vim para vos falar a verdade. Eu vivo da verdade. Quem é de Deus, ouve as minhas palavras e dá ouvidos à sua voz. Jesus nunca pecou, nunca conheceu pecado e teve a ousadia de os desafiar a apontarem os seus pecados. A Bíblia diz uma outra coisa muito interessante sobre a santidade, a pureza de Jesus. Lá em Hebreus 4,15 diz que Ele em tudo foi tentado, mas saiu sempre vitorioso. Veja o que é que o texto diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Eu gosto muito deste versículo e dos versículos antes e depois. Falam do ministério de Jesus como sumo sacerdote. Este ministério em que Ele vive para interceder, para orar por nós, para pedir ao Pai por nós. E o autor da Epístola aos Hebreus está a dizer: olha, nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se, pode identificar-se com as minhas lutas, com as minhas fraquezas, com as nossas batalhas. Ele pode identificar-se. Porquê? O texto diz: em tudo Ele foi tentado, em tudo Ele foi tentado, em tudo Ele foi testado. O diabo, inimigo das nossas almas, usou todas as ferramentas, todas as artimanhas, todas as formas para o apanhar em falta, o apanhar em pecado, para o acusar de alguma coisa. Em tudo ele foi tentado, como nós somos. O irmão está a ser tentado em algum pensamento, em algum sentimento, em algum... Jesus também foi, e Ele conseguiu vencer, Ele conseguiu superar isso. Por isso Ele pode compadecer-se de ti, Ele pode estar ao teu lado, Ele pode fortalecer-te, Ele pode ajudar-te, Ele pode encorajar-te a que também possas ser vitorioso. Só seremos santos e perfeitos como Ele se permitirmos que Ele nos socorra, que Ele nos ajude, que Ele estenda as suas mãos para connosco. Quando é que nós conseguimos ajudar melhor o nosso irmão, o nosso amigo? Não é naquelas coisas pelas quais nós já passamos, pelas coisas que nós já vivemos, já experimentamos e saímos vitoriosos. Ou se calhar não, se calhar caímos, falhamos, erramos, pecamos, mas aprendemos e agora conseguimos ajudar os outros. Olhem, Jesus foi tentado em tudo, foi provado ao limite, mas nunca falhou, nunca errou, nunca pecou, e agora Ele pode socorrer-nos. Ele deseja socorrer-te nesta noite. Eu sei que este tempo, este último ano, foi muito complexo, muito difícil. Talvez estejas a ter tentações, pensamentos de desistir, de abandonar tudo, de que já não vale a pena viver, que
as coisas estão tão complexas, tão difíceis, não sabes o que fazer. Oh, Jesus está ao teu lado, Jesus está contigo. Ele passou por essas tentações, por essas lutas, Ele está pronto a socorrer-te, porque em tudo Ele foi tentado, mas sempre saiu vitorioso. E se nós estivermos nele, se Ele estiver em nós, também nós sairemos vitoriosos. Ele se tornou pecado por nós, para que nós possamos ser santos como Ele é santo. É o que diz o apóstolo Paulo. Ele diz: aquele que não conheceu pecado, como temos estado a falar, aquele que nunca pecou, que nunca falhou, Deus o fez pecado por nós. Ou seja, lá na cruz Deus colocou sobre Ele, descarregou sobre Ele, colocou sobre os seus ombros todo o pecado, toda a maldade de toda a humanidade. Foi levado ali sobre Ele. Ele o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele agora fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus carregou o teu pecado, carregou as tuas falhas. Ele, o santo, o puro, o imaculado, aquele que nunca tinha pecado, aquele que não conheceu pecado, aquele que não experimentou pecado, Deus o tornou pecado por nós, carregou sobre Ele todos os nossos pecados. Para quê? Para que agora que nós, os pecadores, os injustos, os falsos, aqueles que erram, que falham, que blasfemam, que mentem, que roubam, agora em Cristo se possam tornar o quê? Justiça de Deus, justos de Deus, santos de Deus, perfeitos de Deus. Não pelos nossos méritos, não. O mérito não é teu, o mérito não é meu, de forma alguma. O mérito é sempre dele. É Ele quem está a trabalhar em nós. É a força do seu Espírito em nós. Claro, nós temos que nos dispor a isso, temos que ser obedientes a isso, mas Ele vai nos fortalecer para sermos vitoriosos. Tudo isto para chegar a esta última ideia. E Ele nos chama a sermos santos como Ele é santo. Observamos tudo aquilo que Jesus é, nunca pecou, nunca errou, desafiou a apontarem os seus pecados, em tudo foi tentado, nunca falhou. Deus que colocou sobre Ele o pecado de todos nós, para que nós agora possamos ser justiça sua. Para quê? Porque Ele nos chama a sermos santos, como Ele é santo. Vejam o que é que o apóstolo Pedro diz. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, ser imitadores de Jesus é imitar a sua santidade, é imitar a sua perfeição, é imitar o seu comportamento. Veja o que é que o apóstolo está a ensinar. Ele diz: olha, segundo é santo, da mesma maneira que é santo aquele que nos chamou. Quem é que nos chamou? Foi Jesus. Jesus chamou-nos para Ele, chamou-nos para fazer parte da sua família, chamou-nos para fazermos parte do reino dos céus. Ele diz: da mesma maneira que é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, tornai-vos. Vejam que este é um processo no qual Deus está a trabalhar na nossa vida, Ele está a aperfeiçoar a nossa vida. Devemos ter este desejo de tornar-nos santos no quê? Pedro diz: em todo o vosso procedimento. Não podemos ser santos só em algumas coisas. Pedro é desafiador, a Bíblia é desafiadora, a palavra de Deus é desafiadora. Diz que em todo o nosso procedimento, no teu relacionamento com a tua esposa, com o teu marido em casa, tens que ser santo. No teu relacionamento com os teus pais, com os teus filhos, tens que ser santo. No relacionamento com o patrão, com os colegas, com os professores, com os amigos, com a família, até com a sogra, tens que ser santo. Em todo o teu procedimento, visível e invisível, nos pensamentos, nas palavras, nas atitudes, temos que ser santos em todo o nosso procedimento. Porquê? Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A única dimensão de santidade que é aceita no reino dos céus é a santidade divina. Só os santos habitarão para sempre com Ele. Claro, sabemos que a nossa santidade tem muito a ver com Ele. Ele vestiu-nos de santidade, mas agora Ele quer aperfeiçoar-nos para a cada dia sermos mais parecidos com Ele. Sede santos, sede perfeitos, como Jesus o é. Ser imitador de Jesus é isso, é aceitar este desafio, porque está escrito: sede santos, porque o Senhor, vosso Deus, sou santo. Eu sei, o desafio é grande. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê essa força, essa coragem. Quando passares pela prova, pela tentação, clama a Ele. Ele está lá intercedendo por ti e Ele é poderoso para te socorrer. Talvez estejas a viver momentos desses. Hoje vamos orar juntos para que o Senhor te dê essa força, essa coragem para fazermos as escolhas que lhe agradam e que glorificam o seu nome. Senhor, estamos na Tua presença. Estamos diante de Ti.
E o nosso desejo é sermos cada vez mais parecidos contigo. Senhor, a tua palavra nos desafia a sermos santos como tu és santo, a sermos perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito. Senhor, estamos tão longe, falhamos, fraquejamos, erramos. Tem compaixão de nós, tem misericórdia. Nós oramos a Ti no nome de Jesus para que nos fortaleças, para que nos ajudes a tomarmos boas decisões, a fazermos escolhas corretas, a Te honrarmos em toda a nossa conduta, em toda a nossa maneira de viver. Queremos cada vez mais estar mais perto de Ti e nos identificarmos contigo. Eu oro pelos meus irmãos, meus amigos, Senhor, que estão a passar por momentos de prova, estão na luta. Senhor, não permitas que cedam à tentação, mas livra-os agora do mal. Senhor, que eles confiem na Tua intercessão, no Teu cuidado. Tu estás lá para socorrer. Socorre-nos, Senhor, que a Tua santidade possa brilhar em nós. É a nossa oração, no nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, querida família, foi bom estarmos juntos em mais uma sexta-feira online, partilhando a palavra de Deus, partilhando o Evangelho, e queremos ser mais parecidos com Ele. Domingo voltamos a estar juntos, ainda assim à distância, mas juntos, domingo às 10 horas. A quarta-feira continuamos com o nosso Zoom de oração. Vamos continuar pelo menos até ao verão. Precisamos deste tempo de oração. Se ainda não te juntaste a nós, junta-te. É um tempo tão especial. E sexta-feira que vem voltamos a estar juntos. Isto é uma surpresa. Então sexta-feira voltamos a estar juntos. Sexta-feira de Santa, sexta-feira da Paixão. Queremos relembrar o sacrifício de Jesus, o caminho para o Calvário. Então sexta-feira junta-te a nós para esse momento tão especial em que vamos relembrar a morte de Jesus Cristo. E depois, não neste domingo, no outro a seguir, estaremos também a relembrar a sua ressurreição. Teremos um momento especial, um momento de Páscoa especial, uma festa bonita que estamos a preparar para os irmãos. Será um bom momento para partilhar essa mensagem, desafiar um amigo, um familiar a ver em casa a nossa festa da Páscoa também. Olhem, despeço-me de vós com muitas saudades, com o desejo de voltarmos a estar juntos, e oramos para que Deus vos guarde, vos proteja e vos fortaleça. Que a paz seja convosco. Amém.